o e-mail, o AVA é melhor, mas tem o WhatsApp também, que a mensagem chega um pouco mais rápido, o atendimento talvez fique mais rápido, certo? Então vamos lá. Classificação dos instrumentos, é a aula de hoje. Eu terminei colocando para gravar, mas não iniciei a gravação. Então, boa noite a todos. Essa é a nossa terceira aula sobre de medidas elétricas do curso técnico em eletrotécnica, do curso subsequente do. Não estou conseguindo permitir a entrada aqui de Álvaro. Deu pane aqui. Do curso. Oh, pronto, voltei. Do curso técnico em eletrotécnica, né? Conseguiu, Álvaro, acho que foi Álvaro, pronto. Beleza. Então, hoje a aula número 4, síncrona, e falaremos sobre classificação de instrumentos. Então, vamos lá. Então, ó, são características essenciais dos instrumentos elétricos de medição para uma utilização correta dos mesmos. Então, assim, os instrumentos podem se classificar quanto à sua natureza. Eita. Ah, não é ninguém entrando, não, né? Quanto à sua natureza, ou quanto à natureza da grandeza a ser medida, né? Então, nós temos aqui, ó, eu separei alguns instrumentos, né, de medição, como é o caso aqui, ó, de um amperímetro analógico. Então, deixa eu ver aqui, um amperímetro analógico. Eu separei aqui também um capacímetro, né? Ele mede a capacitância. Aqui, na verdade, eu consegui de um multímetro, né? Capacímetro que mede apenas capacitância, eu não encontrei, só encontrei no multímetro. Temos aqui um voltímetro adequado para a medição de tensão, né? Então, voltímetro mede tensão, amperímetro mede corrente, capacímetro mede capacitância. Aqui é um instrumento digital, onde a apresentação dos seus valores são através de algarismos e digitais, né? A representação desses números ocorre de maneira digital. O analógico através do deslocamento de um ponteiro, como é o caso desse capacímetro também, um multímetro analógico. Temos aqui um lotímetro capaz de medir potência, também potência ativa. Na verdade, ele mede potência ativa. Esse aqui inclusive, ele é até um totalizador de energia, né? Ele é até um medidor de energia, de consumo de energia. Também é um instrumento digital. Temos aqui um fasímetro, então, a classificação do instrumento quanto à grandeza a ser medida pode ser um voltímetro, amperímetro, capacímetro, watímetro, fasímetro ou cosifímetro, né? Que é apropriado para medir sequência de fase também. Temos o frequencímetro, temos um ohmímetro, nesse caso aqui um ohmímetro analógico, aqui um frequencímetro digital, e aqui é um varímetro para medir potência reativa. Então, os instrumentos podem ser classificados de acordo com a grandeza que ele mede. Otímetro, voltímetro, amperímetro, varímetro e assim por diante. Então, os instrumentos também são classificados. Assim, aqui são outros, aí eu separo cada um deles, né? Então, são características essenciais dos elementos elétricos de medição para a utilização correta do mesmo. Então, assim, um amperímetro, ele é um instrumento para medição de corrente elétrica. Então, deve ser instalado adequadamente de modo a medir corrente elétrica. O voltímetro, esse aqui é um voltímetro integrado a um amperímetro, né? Então, aqui existe uma simbologia associada à medição desses instrumentos, mostrando a que, né, a qual medição esses instrumentos são adequados.
Aqui também, ó, nesse instrumento analógico, existem algumas referências aqui, ó, algumas classificações, algumas indicações de uso desse elemento. Então, é importante que se observe para não executar a instalação inadequada de um elemento desse, de um dispositivo desse, porque ele pode vir a queimar, explodir, enfim, existem vários problemas que podem acontecer, inclusive de ordem grave, né? Existem algumas observações com relação a fundo de escala, tá vendo? Quando chega aqui, ó, entre 50 e 100 amperes, ele já não tem tanta precisão. O início de escala também é um problema para esse instrumento em si, ou seja, a escolha e a seleção do dispositivo, do medidor correto para a sua variável é de grande importância para a qualidade da sua medição, ok? Então, esse aqui, ó, existe aqui, é um medidor de corrente contínua, né? Na simbologia aqui, ele deixa explícito, e ele é um voltímetro e um amperímetro integrado, tá? Então, o otímetro é capaz de medir potência ativa. Esse aqui é um medidor de quadro de barramento 2DIN. Então, você pode colocar no quadro de sua casa esse otímetro, e ele, inclusive, mede consumo de energia. Eu tenho até um que eu comprei há pouco tempo, coloquei no meu quadro também. Onde eu moro tem muita oscilação de energia. E eu queria saber o quanto oscila essa energia. E eu comprei um voltímetro. Eu comprei um aparelho que mede fator de potência, ele mede consumo de energia, potência ativa e mede corrente e tensão, né? Para poder acompanhar essa variação da tensão, para não queimar os aparelhos, né? Então, outros elementos quanto à grandeza a ser medida. Aqui temos o sequencímetro, né? Então, repare que, assim, vocês vão ver lá com automação comigo que os motores precisam ser alimentados na sequência de fase correta. R, S, T. RST garante, ó, como você pode ver aqui no fasímetro, que o seu motor, por exemplo, gire no sentido horário. Então, se você quiser que o seu motor gire no sentido anti-horário, você precisa inverter pelo menos uma fase com outra, ou seja, duas fases entre si, né? Então, se você inverter S com T, ou S com R, ou R com S, tanto faz, o motor vai se girar no sentido anti-horário, né? Então, fasímetros ajuda, porque existem processos que você não pode chegar lá, simplesmente testar vendo, né, se a sequência de fase de alimentação do motor é a adequada para ele, né? Você pode danificar o equipamento, você pode danificar o próprio motor, fazendo com que ele gire em um sentido inapropriado, tá? Então, Professor, o fazímetro serve só para identificar o sentido de rotação ou ele propriamente dito diz qual é a fase R, qual é a fase S e a fase T? ele não diz qual é R, qual é S, qual é T. Como a medição ocorre no momento da tensão, entenda, não tem como se identificar uma fase RST, e sim a sequência, tá? Se existe essa sequência RST. Mas ninguém nunca me fez essa pergunta, mas é porque também é como se você pegasse para saber quem é a fase RST no momento, num determinado instante da variação da tensão, compreendeu? Então, e a variação entre elas. Mas não existe assim, como você identificar se é R, S ou T. Particularmente, eu não lembro. Uma pergunta que ninguém nunca me fez. Também nunca parei para pensar por que eu teria a necessidade de identificar quem é a fase R, compreendeu? Ou quem é a fase S. Eu acho que não tem nem como. Não sei, aplicação prática disso eu não enxergo. Vocês têm aula com o Josan? Ainda não. Pronto, se vocês tiverem aula com o Josan, pergunte. Quem mais está com vocês? É Arnon. Arnon está com vocês? Eleilson, pergunte a Eleilson. Eleilson deve saber.
E depois me digam, viu? Porque, particularmente, eu nunca me fiz essa pergunta e ninguém nunca me perguntou isso, tá? Então, o ohmímetro mede resistência elétrica. Esse aqui é um instrumento antigo, é um instrumento de bancada. Então, existem as classificações também, se o instrumento é de painel, se é de bancada, existem várias classificações para esses instrumentos também. Então, o varímetro mede potência reativa, o fazímetro, ele pode medir também o fator de potência, né? E a sequência de fase. Esse aqui só mede a sequência de fase. E o ohmímetro é utilizado para medição de resistência elétrica. Então, eu mostrei alguns modelos, tá? Modelos diversos, modelos, digamos assim, um de cada tipo, né? Um de painel muito utilizado, muito comum, e hoje considerado mais barato que muitos outros instrumentos, né? Um antigo de bancada também, e os instrumentos digitais, instrumentos para quadro geral, né? De residencial, instrumento para comandos elétricos, né? Então, esse medidor de frequência, esse frequencímetro, é utilizado em comandos elétricos. E aqui é um multímetro que mede a tensão, corrente, frequência, capacitância, talvez indutância. Tem que ver na escala qual é as medições que esse multímetro realiza. Então, uma das classificações é quanto à grandeza a ser medida. Outra classificação se refere à sua apresentação da medida, né? Se a apresentação dessa medida é analógico ou digital. Então, a medida a ser é realizada a partir do posicionamento de um ponteiro que se move sobre uma escala fixa. Então, esse medidor analógico é o deslocamento desse ponteiro através de uma escala graduada, né? Graduada e fixa, ou seja, quem se move é o ponteiro e não a escala. Então, repare que esses resultados são apresentados através do ponteiro. Então, temos aqui, deixa eu ver se os dois é temperatura, se os dois são temperaturas. Agora, porque esse aqui eu acho que é a temperatura ambiente. Então, esse instrumento aqui tem uma compensação de temperatura, provavelmente. Então, ele indica aqui qual é a temperatura ambiente, porque, nesse caso específico, essa temperatura ambiente pode comprometer a medida, né? Então, do ponto de vista construtivo, possui um componente mecânico cujas características funcionais afetam diretamente na exatidão da medida. É por isso que ele tem aqui, ó, esse outro termômetrozinho, para indicar a temperatura ambiente. Porque se ele não estiver dentro das especificações de leitura para temperatura ambiente em qual ele vai ser instalado, ele vai ter um erro, uma vez que pode ser que ele não tenha um mecanismo de compensação da temperatura, ou tenha um mecanismo de compensação da temperatura exterior, porém, ele está limitado a uma determinada faixa de temperatura. Então, quais são as vantagens, né, dos instrumentos analógicos quanto à sua classificação da apresentação dos resultados? O tempo de leitura é elevado, ou seja, o tempo de resposta dele né, variável de acordo com, vou dizer a você que é pelo preço mesmo, né? Muitas vezes pelo preço, lógico que existem suas limitações também desse tempo de resposta. Para sensibilidades elevadas, as técnicas construtivas são delicadíssimas, então, tá vendo que os custos desses instrumentos são elevados. O envelhecimento e o funcionamento dos instrumentos fora das condições de temperatura, pressão, umidade aconselhadas pelo fabricante afetam significativamente na sua exatidão, ou seja, ele tem mecanismos bem delicados na sua estrutura interna, né? São engrenagens pequenininhas, né? Então, são agulhas, são engrenagens finas, são tubos capilares, ou seja, tubo bem fininho. Então, são um instrumento delicado. Então, quanto mais preciso e exato for, mais caro esses instrumentos são. O envelhecimento, então, normalmente são utilizados no ambientes insalubres, que é o caso das indústrias e fábricas, ou por conta da temperatura elevada, ou por conta do ambiente ácido,
ou agressivo, seja por existir ácido, seja por existir vapores básicos, ou por existir poeira, fuligem, né? Então, o envelhecimento desse instrumento é uma preocupação. A utilização de ponteiros e escalas graduadas conduz a erros de leitura, né, que seria o de paralaxe. Então, dependendo da posição que você for executar a leitura da medição, né, da medida, da variável, a posição que você estiver em relação ao instrumento vai indicar, na sua visão, no seu ponto de visão, uma medida diferente do valor em que o ponteiro está marcando, né? Então, bem como os erros de estimativa do próprio utilizador. Então, erro de aproximação, enfim. Os analógicos, além das desvantagens apresentadas, são afetados pelos campos eletromagnéticos de origem externa, são peças metálicas, tem muitas peças metálicas, né? Então, o campo magnético, ele interfere, são peças bem delicadas, bem fininhas, né? A sua operação é local e manual, normalmente esses instrumentos, eles não emitem nenhum tipo de sinal, né? Seja para leitura, para correção, para acionar um outro instrumento, normalmente eles não mandam, né? Eles são apenas para você chegar ali naquele seu processo, naquela sua linha, ou naquele seu quadro de comando e verificar. Eles não mandam contato, não tem contato, nenhuma forma de comunicação com qualquer outro sistema ou instrumento, né? Então, e existe dificuldade ou mesmo impossibilidade em termos práticos de os integrar em sistemas automáticos de medida, né? Então, são instrumentos usados apenas para indicação local, tá? Então, são instrumentos indicadores. Exigem uma calibração periódica devido aos ajustes mecânicos associados à sua própria utilização dos instrumentos e elevada sensibilidade em relação a condições ambientais, como já foi dito, inclusive, antes, né? Variação em temperatura, são engrenagens, são elementos bem fininhos dentro desses instrumentos que vão sofrer com os intempéries do ambiente, seja por temperatura, umidade, pode ser que determinado elemento ele oxide e crie um maior ponto de resistência e cada vez mais essa medida vai aumentando o seu erro, né? Total ausência de procedimento de autocalibração. Ou seja, os instrumentos digitais, eles possibilitam, inclusive, eles vão se recalibrando sozinhos, depende da tecnologia adotada por esse instrumento. Tá? Então, ainda considerando a diferença entre instrumentos digitais e analógicos, os digitais indicam diretamente o valor da grandeza, ou seja, o erro de paralaxe é inexistente, né? Então, você vai chegar para um lado, para o outro, tanto faz, a medição vai ser a mesma, né? Então, o valor da grandeza é medido através de vários algarismos e dígitos. Com a emergência do desenvolvimento tecnológico, com a introdução do conversor analógico digital, na área da instrumentação, os sinais de caracterização, geralmente analógicos, são convertidos e processados digitalmente. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um medidor digital analógico, isso aqui é totalmente analógico. Indicação analógica, leitura analógica, e você tem aqui um outro instrumento de leitura, indicação digital. Então, são circuitos eletrônicos que medem a grandeza a ser medida, aqui nesse caso aqui é um que chama de relógio de energia, né? Um medidor de energia. Ele é um totalizador, ele indica fator de potência, ele indica nem todos, né? Mas esse aqui eu já tive e ele indica corrente, tensão, fator de potência, ele é um medidor completo, tá? Esse aqui não, esse aqui só indica mesmo a totalização, que é o quilowatt-hora, tá? São convertidos para você... Sim, então o que ela está dizendo aqui, ó? Com a emergência do desenvolvimento tecnológico, com a introdução do conversor analógico digital na área de instrumentação, os sinais de características geralmente analógicos são convertidos e processados digitalmente, o que conduziu a uma maior exatidão, embora na sua fase inicial, com tempos de processamento e custos associados mais elevados.
Então, ele está dizendo aqui, com o advento de algumas tecnologias, é possível converter esses sinais analógicos em sinais digitais também, tá? Não necessariamente desse medidor aqui. Essa é uma informação a mais que não está nem associada a medidas elétricas, tá? Está associada a medidas como um todo. Quais são as desvantagens dos medidores digital? Reduzida a versatilidade de utilização, uma vez que as suas funções desempenhadas são determinadas de forma rígida pelo hardware, né? Então você não tem uma versatilidade, você não pode utilizar de qualquer forma, de acordo com a característica construtiva desse instrumento. O custo é mais elevado que os instrumentos analógicos, foi o que eu tinha dito antes, né? Que os instrumentos mais precisos e mais duradouros, que têm boa exatidão, repetitividade, aquelas características estudadas, eles são bem mais caros, né? Então, mas os digitais são caros comparados aos instrumentos analógicos, tá? A inexistência de software poderá limitar as alterações ao funcionamento do instrumento por parte do fabricante ou do utilizador. Existem instrumentos que tinham comunicação com, com o computador, né? Então, isso às vezes dificultava você utilizar todas as funções desses instrumentos. Então, isso é uma desvantagem do instrumento analógico. Então, outra classificação dos instrumentos analógico digital, foi o que a gente viu, quanto à natureza da grandeza sem medida, e agora é quanto ao armazenamento de leituras. Então, esses armazenamentos de leituras podem ser, esses instrumentos que armazenam leituras, eles podem ser de duas classificações. Instrumento apenas indicadores, como é o caso dos instrumentos analógicos, ó, instrumentos analógicos, ainda considerando um medidor de temperatura, um termômetro, né? Fornece o valor da medida no instante que a mesma é realizada. É o caso daquele ohmímetro analógico, por exemplo, um ohmímetro digital, não importa, ele só está indicando e lhe fornecendo o valor da variável. Normalmente, esses instrumentos analógicos aqui, ó, são instrumentos indicadores, tá? Instrumento indicador. Aqui é um medidor, é um medidor de bancada. Aqui é um medidor que ele faz, você realiza teste. Esse aqui é um instrumento indicador, ok? Esse instrumento aqui já é um instrumento totalizador. Então, quilowatt-hora, ele está informando o consumo de energia acumulada, né? Então, aqui também é um instrumento totalizador, que é o contador de energia, é um instrumento registrador totalizador, né? Então, eles podem ser indicadores, apenas mostrar o valor da variável, e eles podem ser registradores que armazenam certo número de leitura, exceto, por exemplo, o caso de também analisador de energia, né? Aqui é um gráfico, é um instrumento que mostra gráfico de tendência ou um osciloscópio que mostra e armazena algumas informações da sua medida, né? Então, desculpe, registrador é uma coisa, totalizador é outra, tá? Registrador ele vai indicar tendência e comportamento de uma variável. Se sua corrente vem aumentando, se sua corrente vem diminuindo, se ela está estável, tá? Qual é a variação da sua corrente ou da sua tensão ou da sua frequência. Então, os registradores, eles armazenam leituras, né? Pode ser através de gráfico, apenas apresentações numéricas. Os totalizadores, eles já acumulam grandeza, tá? Valores de grandeza. Apresentam o valor medido através da soma dos valores parciais da grandeza, simultaneamente ou consecutivamente de uma ou mais fontes, que é o caso do medidor de energia, né? Aqui é um medidor de horas só, e aqui é um medidor de várias coisas. Ele mede frequência, fator de potência, potência ativa, tensão, corrente e consumo, né? E aqui é um medidor de energia de casa, né? Que mede as mesmas. Em seno digital, ele mede as mesmas grandezas desse primeiro aqui,
ok? Pode não ter uma ou duas, mas pelo menos tensão, corrente, frequência eu acho que não, talvez não, mas fator de potência é provável que ele realize essa medição, tá? Ih, rapaz, deu um pane aqui na hora que eu... Então vamos lá. Quanto ao seu princípio físico de funcionamento, quanto ao princípio físico de funcionamento, esses instrumentos analógicos, ou até mesmo digital, porque com o aprimoramento da eletrônica, esses sinais que são gerados por esses elementos físicos, foi possível convertê-los em outros sinais de modo a apresentar o valor da grandeza também de modo digital, né? Então, quanto ao princípio físico, esses elementos podem ser de bobina móvel, que seria esse de cá, ó. Repare que eu disse para vocês que existem algumas informações nesses instrumentos indicadores. Então, uma delas é quanto ao princípio físico de funcionamento, né? Esse aqui é um sistema de bobina móvel. O ferro móvel, cadê ele? O ferro móvel, ó, está aqui indicado no instrumento também. Então, esse amperímetro é de bobina móvel, esse voltímetro é de ferro móvel. Temos os instrumentos eletrodinâmicos, que são compostos por duas bobinas. Então, um dos elementos que utiliza esse princípio físico é o medidor de fator de potência. Existe o de bobinas cruzadas, ele é muito parecido com... Aqui é o bobina cruzada, desculpe. O eletrodinâmico é esse de cá, que seriam de duas bobinas, né? Aqui são bobinas cruzadas, e existem outros instrumentos, que é o indutivo, o eletrostático, que basicamente são instrumentos digitais, tá? Então, bobina móvel funciona através do efeito do campo magnético da corrente sobre a peça de material ferromagnético. Então, existe uma bobina fixa e uma bobina móvel, a interação dessas bobinas causa uma deflexão do ponteiro de acordo com a corrente que passa por essa bobina, né? Então, na figura abaixo tem uma representação de um instrumento de bobina móvel, onde o galvanômetro é destacado como elemento sensor desse instrumento. Então, temos aqui o núcleo de ferro, o ponteiro que se desloca baseado na corrente que passa por essa. Aqui é um imã permanente, né? E aqui é a bobina onde os efeitos elétricos da corrente passando por essa bobina causa a deflexão desse ponteiro, tá? O instrumento que mede, esse instrumento mede apenas corrente contínua, tá? Então, os instrumentos de bobina móvel, eles medem apenas corrente contínua. Então, aqui mais um outro gráficozinho, estrutura de um instrumento de bobina móvel típico. Então, temos aqui um ímã permanente, uma bobina móvel, que de acordo com a corrente que passa por essa bobina móvel, ele se movimenta, onde o ponteiro se desloca para uma escala graduada, tá? E essa escala graduada é proporcional à corrente que se desloca por esse sistema. Então, ferro móvel. Na parte interna da bobina, uma chapa de ferro doce fixa e é montada em posição a uma chapa móvel. Então, temos aqui, ó, fixa, aqui, ó, uma bobina fixa, vendo aqui? E essa aqui, ó, é a bobina móvel, e o ponteiro está posicionado ou agregado a esse ferro móvel. Então, de acordo com a corrente que passa por essa bobina fixa, ela vai criar um campo eletromagnético que vai atrair com uma determinada força o deslocamento desse ponteiro. Então, se na bobina circula a corrente, então ambas as chapas são magnetizadas identicamente em relação aos polos resultantes. E dessa forma se repelem. Mas aqui está vendo, eles se repelem, mas o que acontece, o deslocamento é
adentrando a essa bobina, né? Os instrumentos de ferro móvel são adequados para medição tanto de corrente quanto de tensão em corrente contínua e corrente alternada. Então, eu concluo que esse instrumento de ferro móvel é um dos mais utilizados, uma vez que ele, eu falo o princípio de físico, né? Uma vez que ele mede tanto CA como CC, como tensão e corrente. Com o instrumento eletrodinâmico, o sistema de medição eletrodinâmica consiste em uma bobina móvel e uma fixa. Perante a passagem de determinada corrente, as bobinas apresentam a mesma polaridade e assim levarão o ponteiro à deflexão por repulsão. Então, elas são submetidas à mesma. Aqui é a bobina móvel e aqui é a bobina fixa. São submetidas à mesma corrente. Então, elas se elevarão de acordo com a repulsão causada pela passagem dessa corrente. O efeito da corrente elétrica sobre a bobina proporciona o funcionamento do instrumento. Eu estou passando rápido assim, gente, porque é um conteúdo, vocês precisam saber como funciona, o que significa cada símbolo que está grifado naqueles instrumentos, tá? Tranquilo, mano. Eletrodinâmico. O sistema de medição eletrodinâmica consiste em uma bobina móvel e uma fixa. É a mesma coisa, né? Já passei aqui. Bobinas cruzadas. Então, por quê? Essas indicações desses instrumentos estarão na sua... Fugiu o nome agora. Estarão ali na sua escala, né? Na sua escala, né? Então vai estar lá indicado que esse instrumento é bobina fixa, bobina móvel e bobina cruzada, enfim. Então, entre os polos de um ímã permanente, duas bobinas interligadas entre si, porém cruzadas, estão dispostas de tal forma que possam girar. Cada uma dessas bobinas é ligada a determinada tensão. Por esta razão, cada uma das bobinas influi com certa força magnética sobre o ímã permanente. Então, aqui ó, as bobinas são cruzadas, e repare aqui, ó, essas bobinas são cruzadas e são submetidas à mesma tensão. E elas interagem com o ímã permanente, e com isso existe uma deflexão desse ponteiro baseado na intensidade dessa corrente que circula nesse instrumento, tá? Então, ainda sobre bobinas cruzadas, se a tensão é igual em ambas as bobinas, seus efeitos magnéticos contrários se equilibram, o que significa que a bobina se ajusta sobre um determinado valor central médio. Neste instrumento, portanto, a posição do zero não é obtida por meio de forças de mola, e sim pelo equilíbrio, né, das tensões, mas sim pela existência de correntes iguais em ambas as bobinas. Os instrumentos de bobina cruzada apenas se destinam para a indicação de diferenças de tensão, ok? Outro é um indutivo. Então, o instrumento de indicação também é chamado de instrumento de campo girante, funciona basicamente como um motor, tá? Ou instrumento de Ferraris, apenas pode ser usado para corrente alternada. Devido à indutância, o instrumento sofre a influência da frequência, tá? Então, eu não encontrei sobre eletrostático, por isso que eu não coloquei nenhuma imagem, mas o funcionamento desse instrumento baseia-se na atração recíproca de dois corpos eletricamente carregados, com polaridades contrárias. O instrumento se compõe de placas fixas imóveis, as quais são ligadas a uma tensão a ser medida. Sobre o eixo fixo do disco é montado um ponteiro e uma mola atua no sentido contrário do deslocamento deste. Eu não achei nenhuma ilustração que eu pudesse mostrar sobre esse dispositivo eletrostático. Não, na verdade, desculpe, foi um outro que eu não achei. Tá? Então, o disco fixo, e aqui é o disco móvel, e aqui é um sistema de amortecimento de correntes parasitas, né? Então, o instrumento eletrostático se destina especificamente à medição de tensão elevada, pois apenas estas são capazes de desenvolver um conjugado suficientemente elevado.
O instrumento pode ser usado também para corrente contínua, tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. Então, existe um disco fixo, um disco móvel, e nesse disco móvel é montado um ponteiro e existe uma mola que desloca para o sentido contrário, de modo a manter o zero, na verdade, né? Então, existe uma mola que não está representado, mas existe uma mola que retorna esse ponteiro para a sua posição de zero. Então, muitos desses instrumentos analógicos, eles apresentam um parafuso um parafuso de ajuste de zero. Deixa eu ver se um deles aqui tem esse parafuso. Eu não sei, mas esse aqui até que parece ser, né? Não. Mas alguns desses instrumentos analógicos, eles apresentam um parafuso de ajuste de zero. Justamente porque no deslocamento dessas partes mecânicas, se existe uma mola, o desgaste da própria mola, o desgaste de alguns componentes mecânicos internos desses instrumentos analógicos, você consegue ajustar. Não só por conta do... Oi. O multímetro analógico mesmo, ele possui essa regulagem. Bem lembrado. O multímetro analógico apresenta, né? Então, não só pelo próprio desgaste, mas também se você, por exemplo, no multímetro, se você chegou e selecionou uma escala a menor da sua medição, o que é que vai acontecer? O ponteiro vai para fim de escala. Toda vez que ele vai para fim de escala e passa de zero para menos, que é o final da escala, vai haver um deslocamento de zero. É possível que aconteça o deslocamento de zero. Então, muitos desses instrumentos analógicos, eles têm um parafusinho para você ajustar no mínimo zero, tá? Não entendi. É como se fosse... Esse último aí, o indutivo, ele funciona como alternador do carro? O indutivo. Indutivo? Isso. Sim, exatamente. Então, ele induz uma corrente aqui, ó. Induz uma corrente aqui. Isso aqui é uma mola, se não me falha a memória. É uma mola helicoidal, tá vendo? Então, o que acontece? Esse magnético, quando a corrente passa por essas bobinas aqui, ó, ela induz uma corrente nessa mola helicoidal. Aí o que acontece? Essa mola, ela deflete, ou ela contrai, ou ela expande. Eu acho que aqui ela expande, né? Quando ela expande, ela, devido aos efeitos eletromagnéticos indutivos, esse ponteiro ele desloca de acordo com a intensidade e, pelo que eu estou entendendo aqui, ele é um instrumento utilizado aqui para medição de potência, né? Instrumento para medir a potência. Apesar de não estar dito aqui, né? Então, vamos lá. Existe também outra classificação de instrumento, que é o caso de instrumentos de uso de laboratório e esses instrumentos de uso industriais. Lógico que os instrumentos de uso de laboratório, muitas vezes ele é utilizado para calibração, para verificar a exatidão ou para fazer medições mais apuradas, né? Medições estatísticas ou enfim. Os instrumentos de laboratório não são iguais aos instrumentos de campo, né? Por exemplo, existem analisadores de linha em processo que têm uma excelente resposta ao processo, né? Mas eles não são instrumentos mais confiáveis do que os instrumentos de laboratório de análise química, por exemplo, né? Então, até para a verificação desses instrumentos de campo, se utiliza os instrumentos de laboratório para verificar se esses instrumentos de campo estão realizando as medidas conforme padrão, tá? Então, os industriais, eles, digamos assim, eles são menos precisos, são menos exatos, depende muito da posição desses instrumentos no processo, tá? Mas eu estou falando de processo, mas esses instrumentos também podem ser de ordem de grandezas para medição de grandezas elétricas, tá certo? Então, embora não sejam necessariamente tão exatos quanto os de laboratório, são robustos, né? E são apropriados para o trabalho diário em várias condições. Então, essas foram as classificações que nós vimos, né?
que nós vimos? Nós vimos a classificação dos instrumentos. Quais foram essas classificações de instrumento? De acordo com a grandeza da medida, de acordo com a apresentação da medida, né, que é a apresentação de seus resultados ou a apresentação da medida, se essa apresentação é analógica ou digital. Vimos quais são as vantagens e desvantagens dos instrumentos analógicos e digitais, né? Não necessariamente os analógicos são utilizados no campo e os digitais são utilizados no laboratório. Existem tantos, as precisões elas variam de acordo com a característica construtiva do instrumento e não necessariamente de acordo com a apresentação da sua medida, né? Os instrumentos digitais, eles apresentam as medidas no valor e não num valor, digamos assim, não é exato, mas o valor da medida que o instrumento mediu, e eles não abrem margem a erros ou grosseiros podem até acontecer, né? Mas erros, por exemplo, de paralaxe, que é de acordo com o posicionamento do leitor, né? Discutimos sobre um pouco dessas desvantagens desses instrumentos digitais. Vimos que esses instrumentos eles podem ser instrumentos indicadores, apenas mostrar o valor da variável, né, seja elétrica, temperatura, vazão, pressão, ou os registradores que mostram tendência, eles vão armazenando valores dessa variável e mostram ou em gráfico, através de valores, inclusive médios, enfim, tratamentos estatísticos merecidos para aquela variável, né? E vão indicar ou tendência ou gráfico de variação de acordo com a necessidade da sua medição, né? Vimos que esses instrumentos eles podem ser integrados também com todos os outros instrumentos e os instrumentos podem ter também a função de totalizador, que é de acumular o valor de uma grandeza. Vimos os princípios os princípios ou os elementos sensores desses instrumentos, né? Desses instrumentos analógicos, bobina móvel, ferro móvel, eletrodinâmico, bobinas cruzadas, indutivo e eletrostáticos. Vimos suas principais vantagens e desvantagens e finalizamos com a classificação desses instrumentos, que são instrumentos de laboratórios e instrumentos industriais, que podem variar, não necessariamente variam, de acordo com sua precisão e exatidão. Mas, na verdade, assim, existe essa diferença dos laboratórios para o de campo, mas existem instrumentos também muito precisos para o campo industrial, porém, eles são fabricados com, digamos assim, para suportar aquelas intempéries do ambiente industrial. Ok? Então, nós já vimos até então teoria dos erros, algarismo significativo, classificação dos erros, valor verdadeiro, erro absoluto, erro relativo e erro de exceção, classificação dos instrumentos. Isso aí foi visto, né, nos encontros tanto síncronos quanto nos encontros assíncronos, né? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade com resistência elétrica, código de cores, mas para falar sobre resistência elétrica, eu preciso conversar com ele isso primeiro. Ok? Ele já chegou nessa parte de resistência elétrica? Tá, estamos em resistência. Já falhou quem falou aí, falhou. Estamos na parte de resistência. Eu não ouvi ainda. Agora ele vai dar... Não ouvi ainda, Erivaldo. Não entendi, porque o fone aqui está com defeito. Eu estou dizendo que ele já chegou nessa parte aí. E ele vai dar continuidade. Pronto. Eu vou ver o que ele fez para poder acrescentar, fazer sei lá, ver o que é possível para não ficar repetitivo, entendeu? Não perder tempo com coisas repetitivas, tá? Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Por gentileza, respondam no microfone, porque eu não consigo ver no chat, tá? Erivaldo. Eu. Andréia. Presente. Valeu, Erivaldo. Eu. Márcia. Sim. Márcia. Genival. Genival.
Wilson. Wilson. Presente, professor Genival. Genival ou Wilson? E Wilson? Guilherme. Aqui. Edileuza. Edileuza não é não, né? Romário. Falson. Professor, Romário respondeu pelo chat. Eu não consigo ver. Alguém tem que me ajudar ou ele tem que falar pelo chat, né? Às vezes ele está sem áudio. Tá sem áudio, né? Então me ajudem aí, por favor. Ivalson. Val, presente. Diego. Aike. Aike também respondeu pelo chat. Aike presente. Alexandro. Presente, professor. Douglas. Presente. Alisson. Douglas está presente. Quem? Douglas. Joia. E Alisson também? César. Presente. Marcelo. Douglas está presente. Por que ele não responde? Ah, já botei aqui. Pedro. Presente. Adriano. Presente, professor. Max. Robson. Presente. Ícaro. Presente. Josan. Presente. Álvaro. Presente, professor. Daiane. Presente. Rafaele. Presente, professor. Rodrivan. Presente. Jair. Boa noite, gente. Esse daí não pode faltar. Botar falta nele. Boa noite, professor. Boa noite. Acompanhe o portal para a gente, né, saber ali quais são as atividades, o que vai se fazer, entendeu? Então, nas nossas atividades assíncronas, procure um dia de noite, por exemplo. Sempre dá uma olhada em todas as matérias, e na minha também, né? Principalmente na minha, eu estou pedindo na minha, mas olhe todas também, porque durante o dia que a gente consegue disparar as atividades, ok? Muito obrigado, boa noite, vão descansar, se cuidem, use máscara. Boa noite, colega. Boa noite, professor. Nunca é ruim repetir isso daí. Boa noite, gente. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Até Rodrivan.